Lá nos anos 70, um antropólogo espanhol-mexicano, ele teve uma ideia bem parecida com o que hoje é popularmente chamado aí de reality show. Seu experimento ficou conhecido como a Balsa do Sexo. Um nome bem curioso, né? A ideia era juntar aí 10 pessoas em alto mar num barco pequeno por alguns meses e observar o comportamento deles. Será que deu bom esse experimento? O que eles fizeram durante todo esse tempo no mar? Muito sexo! Nesse vídeo a gente vai conhecer então a Balsa do Sexo, o experimento mais estranho de todos os tempos. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. A ideia do reality diferenciado e sem câmeras começou graças a um sequestro que aconteceu em novembro de 72. O espanhol Santiago Genovés é um antropólogo e ele estava voando para onde vivia desde os seus 15 anos, a cidade do México, local onde ele se refugiou aí devido à Guerra Civil Espanhola. Ele estava no meio do caminho e tinha embarcado na cidade de Monterrey, isso depois de participar de uma conferência sobre a história da violência. Só que, de repente, um grupo assumiu o controle do avião e exigiu algumas coisas lá que não vem ao caso. No final, ele saiu ileso, mas esse sequestro em que esteve presente, te daria uma ideia das mais malucas possíveis. A ideia. Santiago sempre teve curiosidade do porquê as pessoas brigam e o que se passa na mente delas, de nós, seres humanos, quando isso acontece. Esse sequestro que participou foi o que deu a ideia dele de criar uma situação meio que parecida em que ele conseguisse estudar isso. Genovés já tinha tido uma experiência com o etnólogo norueguês Thor Heyerdahl, deve ser assim mesmo que se pronuncia, onde construíram aí as embarcações de papiro A1 e A2 para cruzar aí o Atlântico e mostrar que os africanos poderiam ter chegado à América antes de Cristóvão Colombo. Foi durante essa viagem que ele percebeu que pessoas flutuando em alto mar era a melhor forma de se analisar o comportamento humano. Colocando a ideia em prática, o antropólogo publicou um anúncio em vários jornais internacionais onde pedia voluntários para o seu experimento e, por incrível que pareça, muita gente se interessou. Depois de selecionar os candidatos em 1973, curiosamente o mesmo ano em que surgiu o primeiro reality show aí do mundo, 10 pessoas totalmente diferentes entraram em um barco que foi nomeado aí de Acali, que significa aí casa na água. Foram 4 homens e 6 mulheres, que saíram numa jornada transatlântica por 101 dias, saindo de Las Palmas, na Espanha, com o intuito de chegar à ilha mexicana chamada Cozumel. Esse percurso todo era para que Santiago pudesse analisar até os mínimos detalhes do comportamento desse pessoal, tudo sendo parte aí da sua curiosidade sobre o comportamento humano relacionado à violência, agressão e atração sexual. O barco era pequeno, tinha 12 por 7 metros e o lugar onde eles dormiam era minúsculo. A cabine cabia o corpo de cada um deitado e nada mais. Santiago foi junto, é claro, para poder ver tudo isso de perto. O negócio era bem estilo reality mesmo, O chuveiro e o vaso para suas necessidades ficavam bem ao ar livre, tudo era feito sem privacidade nenhuma, o pessoal não tinha energia elétrica e nem nada para dar uma entretida. O barco só tinha uma vela pequena, não tinha motor e nem existia outros barcos próximos para dar aquela ajuda caso necessário, ou seja, zero chance de desistência. Mas por que Balsa do Sexo? A parte que Santiago mais queria ver mesmo era treta, ele queria ver treta ali, porque se tivesse brigas, afinal, o intuito sempre foi esse, analisar a galera nesse tipo de situação. Ele queria ver se o pessoal aí agia igual aos ratinhos de laboratório presos, sabe? E para isso ele mesmo tentou causar o caos ali entre os tripulantes, a discórdia, até porque das pessoas que foram selecionadas, só 4 eram solteiros e quase todos com filhos de nacionalidades diferentes, religiões e contextos sociais. O barco também teve até uma capitã, Maria Bianton, era uma sueca que tinha 30 anos. Genovés decidiu também que toda mulher do barco teria um papel importante e já os homens nem tanto.
A ideia era saber se a mulherada, tendo mais poder, rolaria mais ou menos violência a bordo. Mas foi outra coisa que acabou chamando a atenção naquele navio. Pensa comigo, pessoas em confinamento no meio do mar, ninguém sabia o que rolava no barco, a não ser que quem estava lá, sem nada para fazer praticamente, você já pensa que o pessoal iria ficar somente na putaria, não é? Isto é a maior putaria! Para ajudar na teoria, alguns jornalistas tiveram um momento ali com pessoas a bordo ali por um rádio, né? E aí foi coisa de pouco tempo, só que isso já foi o suficiente então para a galera começar aí, esses jornalistas e tal, começar a criar diversas teorias e hipóteses sobre o que acontecia dentro dessa embarcação. Os jornais soltaram várias matérias com títulos aí como As Orgias na Jangada do Amor e até matérias sobre a capitã que usaria um biquíni no barco. Os caras fizeram ali questão de sexualizar tudo mesmo e por isso o experimento ficou conhecido com esse nome. É claro, né, desde sempre ali, se tem algo sexual envolvido, converte muito mais clique, não é? Um show de safadeza, um show de pouca vergonha. Na época nem clique, né? Na época audiência mesmo. Em entrevista para a revista da Universidade do México em 1974, apesar de não ser desse jeito que era pintado pelos jornalistas, Santiago admitiu que o sexo também fez parte ali durante o experimento, já que de acordo com ele, assim pôde analisar se a violência e a sexualidade são realmente ligadas e que a briga entre a galera do sexo masculino aconteceria então muitas vezes pela disponibilidade da mulherada que está ovulando, né, assim como mostrava em algum experimento ali com macacos. Acontece é que se o antropólogo queria ver treta, ele acabou se frustrando porque praticamente não teve. Ele disse que o seu maior objetivo era saber como criar a paz na Terra e que observar a turma na raiva ali, no ódio, né, ajudaria nisso. Porém, a gente viu que as suas táticas não funcionaram. A raiva não existia entre os tripulantes do experimento, mas sim deles com o arquiteto desse experimento todo maluco, né, com o próprio Santiago. Décadas depois, os participantes assumiram que, tendo que aturar Santiago ali, sendo um ditador praticamente, acabaram muitas vezes tendo pensamentos de que eles poderiam assassiná-lo, pensando até mesmo em formas de como eles fariam isso, como jogar ele do barco dizendo ter sido algum acidente, ou mesmo drogá-lo a ponto de que sofresse uma parada cardíaca. No fim, eles venceram esse desejo e não fizeram nada. O fim do experimento. Finalmente, em terra firme, todo mundo do barco ali continuou confinado por mais uma semana, passaram por exames físicos e psicológicos. Genovés precisou mesmo, já que sofreu ali com as críticas durante e depois do seu experimento. Santiago continuou então com a sua carreira de antropólogo, escreveu diversos artigos e livros, se tornou doutor em antropologia em uma das melhores universidades do mundo, né, a de Cambridge, no Reino Unido, além de dar aulas na Universidade Autônoma do México. O autor do experimento viveu de dezembro de 1923 até setembro de 2013 e ainda deixou mais um legado, já que um documentário foi feito sobre esse seu projeto, que na realidade deveria se chamar Projeto Paz. A balsa foi feita ali pelo sueco Marcus Linden e foi lançado em setembro de 2018, trazendo 6 das 11 pessoas que participaram do experimento. Eles deixaram claro que, para eles, o experimento foi desde o início uma aventura e que não brigaram, mas sim criaram um vínculo que existe até hoje. Já Marcus Linden, ele que fez o documentário, né, disse que o experimento de Santiago poderia ter dado certo se ele tivesse focado na coisa certa, como na tripulante Maria, que aceitou o desafio apenas para fugir de um marido abusivo, ou de Fê, que já tinha sofrido racismo. De acordo com Marcus, ele teria aprendido sobre as consequências da violência e como às vezes podemos superá-la, suavizando as nossas diferenças. Um belo ensinamento aí, né? Eu gosto de quem fala assim, porque é a verdade. Bom, vou deixar recomendado aqui no final do vídeo para vocês um vídeo sobre uma feminista que fez um experimento também. Ela tentou virar homem para ver se seria mais fácil as coisas para ela, só que ela se arrependeu. Não deu muito certo não, então clica aqui no card que vai aparecer para você assistir esse vídeo. Até o próximo, tchau!